todo estudioso da adolescência, inclusive pela nossa casa publicadora, eles, quando olham para os adolescentes, só olham por um viés. São 3 linhas. 1, precisam de diálogo. 2, precisam de respeito. 3, precisam ser valorizados. Só tratam dessas 3 coisas. E nós não discordamos disso. Mas a maioria dos que tratam sobre a adolescência não fala sobre a miséria da tua natureza. E qual é a miséria da nossa natureza? O pecado que está alojado em nós. Não é à toa que, por exemplo, o maior índice hoje de homicídio e de morte está entre os adolescentes. O consumo de bebida alcoólica está também entre os adolescentes. E de drogas entre os adolescentes. Abuso sexual entre os adolescentes. E por que isso, pastor Zé? Por que está acontecendo? Aí muitos se valem da questão hormonal e também se valem do universo do jovem, porque alguém diz assim, tem que respeitar, pastor, o universo dele, o cantinho dele. Quando ele está nessa fase, alguém coloca essa estrutura que é uma fase de revolta. E nenhuma fase da vida é de revolta, porque todas as fases da vida, elas foram dadas por Deus. A infância, a adolescência, a juventude, a velhice, são fases dadas por Deus. O sucesso nessas fases está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio 6:7. Tu as ensinarás e delas falarás ao deitar, ao levantar, ao acordar. Aqui está o poder do ensino. Até o próprio Piaget, ele dizia, uma criança é como uma varinha pequena, uma varinha verde. Você joga ela para onde ela quiser. Por que a Judith Butler, por que outros dessa área querem atacar apenas as crianças e os jovens da primeira infância, da primeira adolescência? Porque sabem que são varinhas verdes que eles podem jogar para onde quiserem, para que você se torne objeto manipulado deles. E aí entra com esse argumento de que você tem revolta, porque você tem hormônios, está no período da puberdade, as moças aí 11 anos, o jovem 13 anos, e isso vai criando dentro de você essas mudanças que tem que entender, que tem. Dave Hunt, que foi um dos grandes apologistas, ele dizia, nunca culpe o que Deus colocou em você como modo para você pecar. Teus hormônios não fazem você pecar. Não, pastor, é porque eu não aguentei, aí, né, um fogo aqui entrou em mim, eu não me controlei. Não existe isso. Paulo diz assim, se tu vê que não aguenta, está lá em 1 Coríntios 7, se tu vê que não aguenta, faça o quê? Case. Pronto, tinha uma irmãzinha lá na igreja que o irmão disse assim, pastor, essa irmã aí é a irmã corrimão. Eu disse, irmã corrimão? Não sei o que é isso, irmão. Ele diz, todo menino aqui na igreja passa a mão nela. Eu disse, minha santa, pois te casa. Te casa, pede a aprovação e te casa, é melhor casar. Mas deixa eu dizer, não culpe o corpo, não culpe o hormônio, não culpe nada. Agora olhe para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos, está lá no 39, quando você lê do 37 até o 50, que é a história dele, você vê que ele vai ser vendido com 17 anos de idade. Quando José chega no Egito, nada tira a comunhão dele com Deus. Ele tinha uma fé firme no Deus Todo-Poderoso. Com 12 anos de idade, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 até o versículo 10, a Bíblia diz que com 12 anos Samuel ouviu. Samuel, ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Com 12 anos de idade. Essa criança que pregou aqui há pouco, falando de 16, do capítulo 16, Davi era um adolescente quando Saul manda chamar ele para o palácio. Ele era um adolescente. Quando você vai para o capítulo 1, verso 8 de Daniel, nós não nos contaminaremos com
A comida do rei, você tem ali um jovem, no livro muito antigo do pastor Antônio Gilberto, ele dizia, você tem jovens de 15 a 17 anos, que na Babilônia saíram de lá. A Babilônia não é o problema, o mundo não é o problema, forró não é problema, sexo não é problema, nada disso. A questão é a tua estrutura, que tipo de fé é a tua fé? Qual é a tua estrutura, qual é a tua formação em casa? Essa é a questão. Você pode ir para onde você quiser. A CPAD lançou um livro, é até de um americano, sobre a universidade, muito bom. E ele combate, por exemplo, as ideias do naturalismo, ele combate vários tipos de filosofia, que vocês podem depois ler esse livro. E aí é o seguinte, a questão é, que tipo de formação você recebeu em casa? Você vê que a mãe, quando desmama Samuel, coloca Samuel na casa de um sacerdote, que os filhos não valiam nada. Eu pergunto, os erros e os pecados dos filhos de Eli atingiram Samuel? E no capítulo 3, verso final, o versículo antecedente final diz assim, e Samuel crescia e nenhuma de suas palavras caíam por terra. Então, ouçam bem, se vocês analisarem, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 15, que diz assim, e o próprio João Batista será grande diante do Senhor. Ele será grande e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A questão é, como e onde você está sendo preparado? Como nós estamos preparando os nossos adolescentes? Como nós estamos preparando os nossos jovens? Essa é a grande questão para nós que somos assembleianos. Então, nesse livro de Peter Jones, ele diz que eles estão preparando as moças para gozarem o prazer, para viverem o prazer sem nenhum medo de pecar, porque não existe isso. Então, as universidades, elas estão trabalhando dessa forma. Gramsci dizia, se nós quisermos destruir a igreja, se nós quisermos destruir um Estado, vamos começar pela família. A família é a base. Por que há hoje toda uma luta para atingir a família? Sem família estruturada, não tem igreja estruturada. Ok? Então, eu estou colocando isso aqui para que você que é um adolescente, que está aqui, talvez você pergunte, eu com 12 anos, pastor Aziel, eu posso fazer o quê? Pode ouvir a voz de Deus como Samuel ouviu. Eu com 17 anos posso fazer o quê? Pode morar na Babilônia. Não tem problema tu morar na Babilônia. Não tem problema tu morar em Hollywood. Não tem não, meu irmão. Pastor, eu estou trabalhando em Hollywood. Amém. Não tem problema. Agora, não deixe o Hollywood entrar em você. Essa é a questão. Você pode morar lá no Egito, mas José, quando estava morrendo, ele chamou os irmãos e disse assim, papai disse que Deus vai nos visitar. E quando ele visitar vocês, que eu sei que ele vai visitar, nem meus ossos deixem aqui no Egito. É isso que é crença. Não te iluda com nada da terra, porque você tem o céu por herança. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então pronto.